Que tarde, meu irmão acabou de ter mais um filho, o Heitor, para a glória de Deus, muito saudável, veio rápido. Eu saí da aula hoje de manhã, meio-dia, já sabendo que ela estava começando a entrar em trabalho de parto. Já fui ajudar os meus pais, minha mãe, mas especificamente meu irmão, a ir a levá-la ao hospital. E um pouco mais à tarde, quando estava ainda estudando, recebi a notícia ali de que o meu sobrinho tinha nascido. Então hoje é um dia muito feliz para mim, é um dia muito especial. E não somente por isso, mas porque quando eu olho assim para o louvor para mim é um momento muito especial. Eu gosto muito de música e várias vezes eu fico algumas tardes ouvindo músicas. E tem dia parece que o louvor dispensa uma pregação, né? E hoje eu acho que o louvor foi um desses dias, onde se nós meditarmos sobre a letra daquilo que nós cantamos hoje, é algo que dispensa até o momento de pregação. Mas eu acredito também que hoje Deus tem algo muito especial para falar ao meu coração e para falar ao seu coração também, que pode acrescentar muito aos louvores que nós cantamos e que nós podemos refletir nessa noite. Amém? Para isso eu quero contar uma outra experiência que me deixa muito feliz. Quando eu mudei aqui para Coronel Fabriciano, depois do meu tempo de seminário, eu fiquei um tempo morando com a minha sogra, até procurar um local ideal para que eu e a minha esposa pudéssemos então morar e que fosse dentro das nossas condições, né? E aí quando surgiu a casa que hoje nós estamos, nós oramos muito, refletimos, discutimos se seria possível arcar com aluguel, mas no final das contas Deus abençoou e fez um negócio assim fantástico e nós conseguimos entrar para a casa onde nós estamos com um preço acessível e a casa toda mobiliada. E a casa onde nós estamos, para quem não foi, ela tem um jardim quando entra no lado esquerdo e para trás da casa tem, perto na beirada do Ribeirão, algumas árvores frutíferas, né? Então tem laranja lima, que não é muito boa, mas tem laranja. E tinha uma horta e mais algumas árvores lá, né? E depois de um tempo que nós estávamos lá, eu e minha esposa, eu fiz uma oração só eu e Deus, sem minha esposa saber, sem eu falar para ela. Eu falei, Senhor Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é um Deus que cuida da sua criatura, da sua criação, do seu filho, como nós cantamos hoje. Então me mostra, através do meu jardim e das árvores frutíferas, que o Senhor está cuidando da gente. Eu já tinha ouvido testemunho de pessoas que tinham feito essa oração, e eu falei assim, vou arriscar, vou fazer essa oração, e eu fiz, bem rápido, olhando para o meu jardim, olhando para as árvores lá atrás, que ainda estavam sem frutos. Aí eu falei assim, Deus, mostra o seu cuidado para a minha família, eu e a Sami, através do nosso jardim. E ali eu fiz a oração e esqueci, deixei para que Deus pudesse mostrar para mim e para a Sami o cuidado dele através do nosso jardim. Aí nós tínhamos 2 galinhas, as galinhas deram 12 pintinhos e elas começaram a cuidar do jardim. Elas começaram a usar o jardim para benefício delas, para se alimentar junto com os pintinhos, brigando com o cachorro, cuidando dos pintinhos. Só que foi interessante que a galinha e os pintinhos, eles fazem muita bagunça mesmo. Então todo dia a gente tinha que limpar a casa, e as pedras que estavam organizadas no jardim se bagunçaram tudo, bagunçaram o jardim, misturaram grama com pedra, flor com jardim, ficou uma bagunça. E aí eu falei assim, nossa, vai ser difícil cuidar desse jardim com essas galinhas estragando aqui o jardim, né? E aí a gente tirou as galinhas do jardim, mas foi interessante que eu comecei a recolher as pedras e guardei um balde com pedra e areia, sem água, sem nada. E eu tinha esquecido daquela oração. E um dia eu fui atrás para cuidar das árvores e da horta que tinha lá com taioba, e eu vi que estava dando muita taioba. Eu falei assim, nossa, que coisa boa, né? Passou um cara na frente, eu até doei taioba, distribuí à vontade. Tá vendo? E aí foi interessante que, ao mesmo tempo, o pé de laranja começou a dar muita laranja. Comecei a achar aquele negócio interessante. E um pouco depois, quando eu estava
cortando a grama e cuidando da grama, eu cheguei perto do balde, e no meio daquele monte de pedra dentro do balde, e de areia seca, sabe aquela areia seca assim, que parece que não tem nenhuma gota de água? Começou a surgir uma planta no meio do balde. E aí no mesmo dia, eu fui atrás para ver, e lá tinha um monte de entulho que o antigo dono tinha jogado para ajudar na contenção caso houvesse enchente, porque a nossa casa é logo na beirada do ribeirão. E eu vi no meio de todo o entulho jogado, nascendo um pé de amora, cheio de amoras. Eu falei assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor olhou para a minha oração, eu que não mereço, e o Senhor atendeu. E não foi só isso, porque não foi somente as frutas e o pé de amora e a planta nascendo no meio do balde que foi as bênçãos do Senhor. Foi bênçãos que nós podemos ver na minha família mesmo, no nosso ministério, de coisas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, assim, de forma fantástica e extraordinária. E se eu pudesse contar, eu ficaria um bom tempo falando deliciosamente daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu fiquei muito feliz com aquilo, eu tirei foto, mostrei para minha família, mostrei para a Sami, como Deus tem cuidado da minha família. Como Deus tem cuidado de mim e como Deus tem cuidado de nós. A nossa igreja, de vários testemunhos que eu tenho ouvido também, de bênçãos que podem ser compartilhadas. E eu quero te fazer essa pergunta: quais são as bênçãos que você tem recebido? Quais são as bênçãos que Deus tem te dado? Quais são as bênçãos que Deus tem partilhado na sua família? Você pode ver hoje o cuidado de Deus na sua família? Eu gostaria que você começasse a refletir sobre isso. Começasse a parar para pensar nesse ano de 2019, nesses meses que tem passado tão rápido, 2019 está quase acabando, nas bênçãos do Senhor tem dado a você e a sua família neste ano. Eu quero compartilhar também com vocês sobre um outro povo abençoado, um povo que Deus abençoou assim de forma extraordinária. Esse povo é um povo que estava há um certo tempo sendo escravizado pelo povo egípcio. Isso há muito tempo atrás mesmo. E esse povo era um povo já de certa forma conhecido, um povo que estava crescendo muito em número de pessoas, de família, mas ele estava sendo escravizado pelo povo egípcio. Um pouco antes nessa história, eles tinham recebido grandes bênçãos do Senhor. Um grande homem chamado José, ele tinha interpretado sonhos e foi levantado como o segundo maior homem no reino egípcio. Mas quando esse homem morreu e depois de alguns anos, os próximos faraós egípcios, com medo do crescimento desse povo, mandou escravizar esse povo e torná-los seus servos. E por muitos anos então, esse povo foi escravizado, passando dias e mais dias, servindo com o suor do seu rosto a nação egípcia. Só que, mediante esse clima de escravidão, de tristeza, de dificuldade, esse povo começa a clamar a Deus pela misericórdia e pelas bênçãos de Deus. E eles começam a clamar com grande fervor e intercessão para que Deus o pudesse livrar dessa escravidão. E Deus ouve o clamor desse povo. Ouve o clamor desse povo e escolhe um homem dentre os israelitas, que é esse povo, que estava sendo morto as crianças até 5 anos, os recém-nascidos. Se o meu sobrinho nascesse nessa época, provavelmente ele seria morto pelos egípcios. Mas esse homem escolhido por Deus, ele consegue sobreviver. Ele se chama Moisés. E ele foi salvo pela filha de Faraó. E ele cresce então sendo ensinado como um filho, como um neto do próprio Faraó, mas sendo ainda israelita. E através desse homem, Deus escolhe e decide salvar a nação israelita da escravidão através deste homem. Ele passa um certo tempo no deserto por causa de algumas circunstâncias, mas ele retorna para essa nação para libertar o povo chamado por Deus. E aí, nós conhecemos essa história. Deus envia alguns sinais para o faraó, mostrando que era Deus mesmo que estava pedindo a liberdade do povo. E como o faraó não atende, acontece algumas
pragas, alguns sinais, para que Faraó pudesse se arrepender de não libertar o povo e, por fim, deixar que o povo pudesse ir livremente. E o último desses sinais, a última praga, foi que é o evento que nós conhecemos como a Páscoa no Antigo Testamento, que é o momento então onde Deus manda aquele povo escolhido matar um cordeiro, sacrificá-lo, passar o sangue nas portas, que naquele dia iria passar um anjo do Senhor e matar o primogênito daquele que não tivesse com a sua casa com o sangue do cordeiro. E assim aconteceu. E aconteceu que o filho do faraó morreu, e com esse luto e essa tristeza, ele entende mesmo que esse povo era um povo abençoado por Deus, e decide deixar que eles fossem então libertos para a terra onde Deus havia prometido que esse povo iria habitar. E essa terra, Deus fala que era uma terra onde manava leite e mel, tinha muita prosperidade, frutos muito grandes. E assim acontece, o povo começa a sair, mas a Bíblia vai falar em Êxodo, capítulo 13, que quando esse povo está saindo então de Israel, eles não pegam um caminho mais fácil. Não pegam um caminho mais fácil porque Deus sabia que pelo caminho mais fácil haveriam guerras para que eles pudessem passar para a terra prometida. E eles pegam um caminho mais difícil. Só que pelo caminho mais difícil eles encontram o primeiro desafio, que era o mar. O mar estava no percurso até a terra prometida por esse caminho mais difícil. E eles se deparam com o mar, olham para a sua situação, descobrem que o povo egípcio estava atrás deles para escravizá-los novamente, e aí bate um certo desespero. Deus vai nos libertar, mas nos leva para o meio do mar, o que vai acontecer agora? E Moisés, o seu líder, faz o que Deus manda, ele obedece a Deus, e o mar se abre, e eles atravessam o mar. Eles atravessam o mar, ninguém morre, ninguém se perde, e eles se veem então livres agora, libertos da escravidão. E é interessante que a bênção do Senhor não para por aí, não é somente o mar que Ele abre. Deus cuida, porque como eles tinham atravessado o mar, eles não tinham bagagem com roupas e vestes e calçados para ficar um bom tempo trocando de roupa durante essa viagem. E a Bíblia fala que as suas roupas, os seus calçados não se gastavam, eles se mantinham intactos durante a viagem. Além disso, Deus enviava todos os dias o alimento para que eles pudessem comer, enviava água, enviava tudo o que eles precisavam para sobreviver no deserto. Além disso, outra bênção que Deus dava para esse povo, neste momento que eles estavam peregrinando até a terra prometida, Deus enviava durante o dia, onde havia muito calor, uma nuvem para refrescar e para guiá-los no caminho onde eles iriam. E de noite, no deserto, onde era muito frio, Deus mandava uma nuvem de fogo para esquentar. E esse povo prova de várias e várias bênçãos e milagres do Senhor nesse percurso. Muitas coisas que eles poderiam contar de bênçãos que o Senhor os deu durante o deserto e durante essa liberdade que eles receberam do egípcio. E é interessante que eu conto essa história. E por que eu conto essa história no nosso contexto aqui de igreja? Porque eu quero falar de um momento onde o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele usa desse mesmo exemplo, desse mesmo povo, para enviar uma carta ensinando algumas coisas para a igreja de Corinto. E que eu acho que é muito válido também para a nossa igreja hoje. Emerson tem pregado também sobre a igreja de Corinto, pregou na sua última mensagem, pregou também no aniversário ali de Timóteo, e eu quero também continuar falando sobre a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tem alguns desafios que eu acredito que a nossa igreja hoje, não somente Betânia de Melo Viana, mas a igreja no contexto brasileiro, vive os mesmos desafios. Eu quero ler com você então, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao 4, para saber como Paulo usou desse exemplo para ensinar a igreja. A minha versão aqui é NVT, a do telão também. Então vamos acompanhar aqui
a leitura, amém? Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Quero orar novamente. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, por essa semana. Queremos agradecer, Deus, pelas suas bênçãos na nossa vida, Deus, pelo teu cuidado para conosco, para a tua igreja. Quero ser grato ao Senhor, Deus, porque nós temos visto em nosso meio milagres acontecer. Eu quero ser grato, Deus, porque o Senhor se revela a nós e comunica a nós a tua palavra. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para entendermos o teu ministrar nessa noite. Para que possamos entender, Deus, a tua palavra e aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É interessante que Paulo vai falar agora exatamente desse povo que nós acabamos de compartilhar. Do povo que estava sendo guiado por Moisés até a terra prometida, até a terra que Deus havia prometido abençoar esse povo. Mas no caminho eles já começam a receber uma série de milagres. E que milagres são esses? Aqui Paulo vai enumerar, em primeiro lugar, uma nuvem que os guiou e os protegeu de modo sobrenatural. A primeira bênção que Paulo destaca aqui que esse povo recebe é o guiar de Deus. É a bênção de ser guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu acredito que muitos de nós podemos compartilhar da mesma experiência, de que Deus tem nos guiado na sua vontade, nos seus propósitos, tem guiado a sua igreja naquilo que Ele deseja. Ele tem guiado a minha vida e eu acredito que Ele tem guiado a sua também, nos propósitos dEle para nós. Para a nossa igreja, para a sua vida. E assim acontece com esse povo, com o povo de Israel que estava caminhando para a promessa de Deus. A segunda bênção que Paulo lista, que esse povo recebe e que ele pede à igreja de Corinto para não esquecer, qual é? Está ali no versículo: passaram pelo mar, um obstáculo aparentemente impossível de atravessar. O outro milagre que esse povo recebe é passar pelo mar, para um lugar onde eles não imaginavam que haveria possibilidade de passar. E quantos de nós nessa noite podemos falar de milagres na nossa vida, de cura, milagres onde a medicina não consegue entender como nós recebemos essa cura? E eu acredito que você, visitante, que não conhece dessa história, eu te convido a participar das nossas células, que lá você vai saber de histórias que aconteceram, de milagres na nossa igreja. Onde Deus tem nos abençoado de forma que nós não conseguimos nem expressar na sua totalidade, mas de milagres que Deus tem trago no nosso meio. E assim acontece com o povo de Israel. Eles recebem o milagre de atravessar pelo mar, e eu fico imaginando essa cena do coração das pessoas, de olhar para um lado, olhar para o outro, e só ver uma imensidão de água, e eles atravessando em terra seca. Que fantástico! E nós temos vivenciado experiências parecidas, semelhantes a essa. A outra experiência que Paulo vai falar de milagre e de bênção que esse povo recebe, é de ter um bom líder. Sim, Paulo vai falar que esse povo foi batizado com Moisés, no sentido de que esse povo não estava perdido. Eles não estavam caminhando sem saber para onde eles iam. Eles não estavam caminhando sem ter um bom pastor que o cuidava. Eles tinham um homem de Deus fiel, obediente, que vivia em intimidade, guiando esse povo. E como nós podemos compartilhar disso, né? Do nosso pastor, que cuida de nós, que guia a sua igreja, que é um homem de Deus, e que várias vezes pela cidade, eu ouvi falar da seguinte forma: olha, de vários pastores, eu tenho um pé atrás,
mas o pastor da sua igreja, dele não tenho dúvidas de botar minha mão no fogo, que ele é um homem de Deus. E de como nós podemos glorificar a Deus, que nós estamos vivendo a mesma experiência, de ter um homem que guia a sua igreja, colocado por Deus. A outra coisa é que eles comeram de um manjar espiritual. Todos os dias Deus mandava um maná. Depois de um tempo ele mandou codornas, porque o povo murmurou que queria comer algo diferente. E Deus também abençoou todos os dias, caindo do céu o alimento que eles iriam comer. Além disso, eles beberam de água espiritual, que Deus também estava cuidando, enviando água na hora que eles precisavam. Essas são as bênçãos que esse povo recebeu durante essa liberdade que eles estavam recebendo. E novamente eu quero te perguntar, quais são as bênçãos de Deus na sua vida? Quais são os testemunhos que você pode compartilhar com a pessoa que está do seu lado do cuidado de Deus? Se você talvez tenha passado por momentos de dificuldades e não consegue ver isso na sua vida, eu quero que você lembre de toda a sua vida. Existe algum momento que eu tenho certeza que Deus te abençoa. Eu tenho certeza que na sua vida você tem alguma experiência que você pode compartilhar, que foi um cuidado de Deus para a sua vida. Assim como eu também posso compartilhar. Como eu compartilhei do nascimento do meu sobrinho, do cuidado de Deus com a minha casa, assim acontece com esse povo. E eu sei que Deus também faz na sua vida. Mas o nosso título, ele chama Fábrica de Bênçãos. O que isso significa? Por que o título da nossa mensagem hoje é Fábrica de Bênçãos? Será que eu quero falar aqui somente de prosperidade, de bênçãos que Deus pode dar? Não, eu não quero parar por aí. Eu sei que Deus, Ele cuida de nós temos experiências, inúmeras experiências para compartilhar do cuidado de Deus com esse povo. Mas tem um ensinamento aqui que Paulo quer nos trazer a respeito dessas bênçãos que nós recebemos, e eu quero refletir sobre isso com você nessa noite. E eu quero continuar a nossa leitura, e eu quero que nós leiamos agora o versículo 5 do 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Vou repetir esse início. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Sabe, queridos, depois dessa experiência do cuidado de Deus com a minha vida, nas minhas meditações e no estudo desse texto, eu me deparei com o seguinte: que as bênçãos de Deus não são sinais que a nossa vida agrada a Deus. Porque esse povo recebeu inúmeras bênçãos e milagres de Deus. No entanto, no final de tudo, Deus não se agradou da maioria deles. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus não é um sinal de que a sua vida e de que a minha vida está agradando o coração de Deus. Está repleto de testemunhos de bênçãos, repleto de milagres de Deus, não significa que a sua vida e que a minha vida tenha agradado o coração de Deus. Porque as bênçãos de Deus demonstra que Deus é fiel à sua palavra. Porque na palavra de Deus diz que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai cuidar de cada criação, cada criatura, cada filho dEle, que nós não precisamos nos preocupar com isso, com o dia de amanhã, porque todos os dias Deus prepara o alimento, Deus envia o sol, envia as nuvens, chuva, envia isso para todos nós. A palavra de Deus fala, e o Carlos Emílio compartilhou conosco na sua última mensagem, que o poder de Deus mantém em harmonia toda a humanidade, que nos sustenta,
que Ele faz nos subsistir, Ele cuida de nós todos os dias. Mas o fato de Deus cuidar de nós não significa que Ele agrada da nossa vida. Eu não posso olhar para a minha vida e contar esse testemunho da bênção de Deus para a minha casa e achar que isso é a prova de que Deus está agradando da minha vida. Porque eu não posso. Porque esse povo também não podia. Porque eles passaram pelo mar, eles receberam bênçãos, receberam milagres, mas no final Deus não se agradou da maioria deles, porque a vida deles não estavam entregues ao Senhor, o coração deles não estava na sua totalidade rendidos ao Senhor. Por mais que eles receberam bênçãos e mais bênçãos, milagres e mais milagres, no final das contas, o coração deles não estavam em obediência ao Senhor. E olhando para a minha experiência, eu quero compartilhar um pouco do meu sentimento, de que hoje eu olho para essa experiência, dessa bênção, e eu fico muito feliz sim, de saber que Deus me abençoou, e de que Ele ainda está abençoando a minha família. Hoje meu jardim ainda está lá intacto, cheio de bênçãos, cheio de frutos. Mas eu fico triste de saber de que eu precisei de mais um sinal do Senhor, da bênção dEle na minha vida, sendo que várias vezes antes disso, Deus já tinha mostrado o cuidado dEle para a minha vida. Várias vezes no seminário, Deus já tinha provado a fidelidade dEle comigo. E mais uma vez eu me agarrei na minha insegurança, eu me agarrei novamente na minha falta de confiança em Deus, e pedi mais um sinal. Deus, mostra através do meu jardim o teu cuidado. Isso não significa, irmãos, que Deus não vai fazer mais um sinal. Não, mas significa que eu estava em falta na minha maturidade cristã, no meu crescimento da fé, eu retrocedi. Ao invés de dar mais um passo na minha confiança, na minha fidelidade com o Senhor, de saber que Ele cuida de mim, eu estagnei, eu parei mais uma vez, e na minha falta de confiança, eu pedi mais um sinal. E quantas vezes aconteceu isso com esse povo? Porque, sabe, irmãos, aqui Paulo enumerou várias bênçãos que eles receberam, mas durante esse percurso, várias vezes esse povo vacilou e pediu mais um sinal de Deus. Quando eles estavam recebendo todos os dias o maná do Senhor, eles chegaram para Deus e falaram: olha Deus, nós estamos cansados de receber maná todo dia, nós estamos cansados dessa bênção do Senhor, nós olhamos para o Egito e lá nós tínhamos carne, nós queremos comer carne. Deus olhou para aquela situação e Ele foi fiel à sua palavra. Ele tinha prometido que Ele iria abençoar o seu povo, e Ele enviou cordonas, mas isso não significava que Deus estava agradando daquela atitude, isso não significava que Deus agradou da solicitação de carne daquele povo, mas Ele abençoou. Em seguida, houve várias e várias outras vezes que o povo reclamou, murmurou. Se nós continuarmos a nossa leitura aqui do 6 ao 10, Paulo vai falar de algumas coisas. Você pode jogar para a gente, Nicolas? Vai falar de algumas coisas que esse povo reclamou e não agiram conforme o querer de Deus. Eles cometeram alguns pecados. Eles foram contra a vontade de Deus, mas Deus manteve fiel a sua palavra. Por isso, irmãos, que as bênçãos do Senhor não são sinais de que Ele se agrada do nosso coração. Diz assim, olha: tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal. O povo estava recebendo bênçãos e eles estavam cobiçando o que o Egito tinha, assim como eles cobiçaram. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes.
e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Irmãos, esse povo recebeu várias e várias bênçãos, mas o seu coração estava cobiçando, estava praticando imoralidade sexual, eles estavam idolatrando outros deuses, eles estavam abusando da paciência de Deus. Quando eu olho para isso, eu comparo a nossa vida como se fosse uma viagem. Na célula nós somos desafiados a isso. Eu quero desafiar você novamente a pensar na nossa vida como uma viagem. E esse povo estava fazendo uma viagem à terra prometida, e eu e você, nós estamos fazendo uma viagem até a eternidade. E quando eu olho para as bênçãos do Senhor, isso mostra o cuidado dele para nós, mas o que Deus está mais interessado não é te abençoar, é que você seja moldado segundo a sua vontade, é que eu seja moldado segundo a vontade de Deus. O interesse de Deus, o que é mais importante para a minha vida e para a sua vida, não são as bênçãos que nós recebemos, mas é quem nós estamos nos tornando nesse processo, é quem eu e você estamos sendo transformados nesse processo. E sabe, irmãos, como a minha vida, nesse desafio que eu fiz para Deus de me mostrar os sinais da bênção dele através do meu jardim, eu parei na viagem, eu parei de caminhar. Eu parei de caminhar porque, ao invés de dar mais um passo para ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, eu me apeguei a algumas faltas de confiança que eu tinha lá atrás, de não confiar no cuidado de Deus. E quantos de nós estamos na mesma situação? Ao invés de continuarmos caminhando no propósito que Ele tem para nós, estamos parados, pedindo provas para Deus, de sinais de que Ele já mostrou para nós que Ele cumpriu, de coisas que Ele já nos abençoou. Nós estamos às vezes pedindo ao Senhor sinais de maravilhas, de coisas sobrenaturais, de coisas que Ele já fez na nossa vida, e ainda nós não prestamos atenção naquilo que Ele fez para nós, porque nós estamos preocupados demais na fábrica de bênçãos que nós temos, que é Deus, esperando que mais uma vez Deus possa nos abençoar, e esquecendo que o que mais importa é quem nós estamos nos tornando. O que mais importa é se nós estamos sendo obedientes e fiéis ao Senhor, que o que mais importa é o que Ele está moldando no nosso caráter, o que mais importa é o que Ele está fazendo na sua vida, transformando a sua vida, o seu coração e o seu caráter. Mas o que nós estamos esperando é bênçãos, é sinais de maravilhas. Às vezes, irmãos, eu me pego algumas pessoas reclamando das dificuldades, mas Deus, de novo, por que o Senhor está mandando mais uma prova? Por que o Senhor está mandando mais uma doença? Esses dias o meu pai teve pancreatite, e para a glória de Deus ele está aqui. A pancreatite foi muito grave, mas Deus cuidou o tempo todo. Ao invés de reclamarmos porque não agradecemos pelo cuidado de Deus, porque não observarmos o que Deus está querendo mostrar através dessa situação, de talvez que nós precisamos esperar no Senhor. Às vezes nós estamos gastando nossos dias trabalhando, a fim de levantar recursos financeiros, e o que Ele espera de nós é que nós possamos tirar pelo menos o sábado para descansar, e às vezes temos negligenciado isso. O que Deus está a te moldar nessa noite? O que Deus está a trabalhar no seu caráter, e às vezes você está observando, esperando de Deus bênçãos? Eu quero te convidar aqui a refletir sobre aquilo que Deus está a moldar na minha vida e na sua vida. A parar às vezes de esperar do Senhor bênçãos e olhar o que o Senhor está querendo moldar na sua vida. Eu não quero falar aqui, irmãos, que você não pode buscar bênçãos, pelo contrário. Deus fala que nós podemos buscar. A palavra dele fala que se nós pedirmos, Ele vai nos dar. Ele fala que Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, e de que se nós chegarmos diante de Deus como um filho para o Pai, assim como nós cantamos nessa noite, que nós somos filhos de Deus adotados por Ele, que se nós chegarmos diante dEle, que pai que não vai abençoar o filho? Mas eu quero te chamar a refletir sobre o que Deus quer moldar na sua vida, no seu caráter nessa noite. De olhar às vezes naquilo que você parou de caminhar e de que hoje Deus está te chamando a continuar, porque Ele já mostrou na sua vida que Ele fez.
que Ele já mostrou na sua vida que Ele é fiel, e agora Ele espera que você dê mais um passo na sua maturidade cristã, de que você possa buscar o Espírito Santo de forma sobrenatural e parar às vezes de reclamar da vida que está difícil, da doença que chegou, de às vezes entrar em crise porque Deus não está te respondendo da forma como você espera. Não, olha, eu vou parar um pouco, eu vou deixar que Deus fale comigo novamente. Deus já falou, irmão. Ele espera agora que você dê mais um passo de fé, de continuar acreditando no que Ele vai fazer, de esperar no Senhor. Isaías capítulo 64, versículo 4, vai dizer o seguinte, eu vou esperar o Nicolas abrir, porque esse versículo para mim, ele vai falar algo que é muito importante para nós nessa noite. Diz assim, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor dos que neles esperam. Aqui a palavra de Deus está falando que desde a criação do mundo, nenhum olho ouviu, ninguém imaginou e ninguém pode ver outro Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que neles esperam. Podemos esperar no Senhor que o milagre Ele vai fazer, podemos esperar no Senhor que a salvação é Ele que faz. O que Ele espera de nós é que possamos continuar caminhando e deixarmos sermos transformados pelo Evangelho, que possamos ser transformados segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, de pararmos às vezes de olharmos para as nossas condições financeiras, para pararmos às vezes de olhar para a nossa dificuldade com a nossa família, para situações terrenas, e olharmos para o alto, esperarmos o Senhor, que Ele trabalhe em nosso favor, e deixarmos que na nossa intimidade, daquilo que nós sabemos que precisamos ser moldados, Deus possa trabalhar, para que no final de tudo, nós possamos ser diferentes desse povo, para que no final de tudo, nós não possamos esperar de Deus uma fábrica de bênçãos, e chegar no final, e termos a mesma narrativa sobre nós, de que no final, Deus não agradou de muitos deles, que pelo contrário, Deus possa olhar para a nossa vida, olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, e olhar filhos de Deus, que estão procurando andar segundo a sua vontade, buscar viver em santidade, deixarmos ser moldados por Deus, que paramos de olhar para circunstâncias difíceis, e agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu, de olharmos para trás e nos firmarmos sobre aquilo que Deus já fez para nós, e mediante a tribulação podemos passar perseverantes, esperando no Senhor, porque tudo Ele faz, que enquanto nós esperamos em Deus, Ele vai fazer e trabalhar em nosso favor. O que nós precisamos fazer é esperar, e deixar que Ele molde a nossa vida, que Ele molde o nosso caráter, e que durante esse momento de dificuldade, que durante esse momento onde nós estamos sendo testados, nós possamos deixar que Deus compartilhe aquilo que Ele precisa que nós possamos mudar, daquilo que eu preciso mudar e daquilo que você precisa mudar, porque durante o meu processo eu entendi que Deus espera de mim que eu possa dar mais um passo de fé e de confiança, e de que eu não espere mais sinais para saber que Deus cuida de mim, que eu possa somente esperar e confiar que Ele está trabalhando em meu favor, que eu posso confiar que Ele está fazendo. O que Deus está a tratar no seu coração? O que Deus está a trabalhar na sua vida? Eu quero que você reflita agora sobre aquilo que você parou de caminhar, porque você está esperando uma resposta de Deus, e possa prosseguir porque Deus já fez. Possa confiar no Senhor, possa entregar na mão dEle e esperar que Ele vai fazer em seu favor. Que você possa olhar para a sua vida nessa noite e deixar que Deus transforme o seu coração. Que você não espere somente bênçãos de Deus, não espere que Deus seja somente uma fábrica de bênçãos, mas que Deus possa ser aquele Deus que é o Senhor, que é o Rei, que cuida, que transforma e que restaura. Possa ser o Deus que transforma o seu caráter, porque como nós comentamos e compartilhamos, a nossa vida é uma viagem para a eternidade. E eu espero que no final dessa viagem, você possa não contar as bênçãos que Deus fez, mas possa compartilhar quem Deus tornou você.
um homem, uma mulher semelhante a Cristo Jesus. Imitadores de Cristo, a ponto de podermos olhar para as pessoas e falar: olha, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Olhem para mim e vejam um homem que imita a Cristo. Olha para mim, viva comigo, porque você vai ver Cristo através da minha vida. Que nós possamos ser moldados na nossa caminhada até a eternidade, para sermos parecidos com Cristo e não para sermos pessoas cheias de bênçãos, cheias de milagres para contar, mas que possamos ser cada vez mais pessoas parecidas com Cristo Jesus, que possamos cada vez mais tornarmos santos, irrepreensíveis, achados em obediência à palavra de Deus e ao propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque é isso que Paulo vai compartilhar com esse povo. Sabe por quê? Ele fala: olha, essa é uma advertência para esse povo. Que povo? Um povo que via Deus se revelar através das suas bênçãos. Deus, irmãos, não estava querendo abençoar somente esse povo ao libertá-lo do Egito. Quando Deus liberta esse povo abençoado do Egito, a sua expectativa não era somente que eles pudessem chegar numa terra prometida, onde tinha prosperidade, mas era que durante esse processo, a vida dele, o coração deles pudessem ser moldados segundo a vontade de Cristo Jesus, que eles pudessem beber do alimento espiritual e da água espiritual e da rocha que era Cristo Jesus, e que quando eles chegassem na terra prometida, sabe o que eles seriam? Não somente um povo próspero, porque sim, eles seriam um povo próspero, porque essa era a promessa de Deus, mas eles seriam um povo que demonstrava como Deus era bom para as outras nações, queria demonstrar para as outras nações que aquele Deus, o Deus de Israel, é um Deus que não falha com sua palavra, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. E que naquele momento, quando eles chegassem na terra prometida, os corações deles estariam transformados a ponto de que eles poderiam ir para as outras nações, compartilhar das bênçãos que eles tinham recebido e falar: olha, as bênçãos é só um pouco daquilo que Deus pode fazer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida é te salvar da morte e transportar-nos para o reino da sua maravilhosa luz. E compartilharmos muito mais do que bênçãos, mas compartilharmos um coração transformado, um coração novo. Hoje de manhã no avanço nós estávamos compartilhando o texto de Ezequiel que fala da experiência de receber um novo nascimento, como o Calu compartilhou semana passada. De que do momento onde nossa vida é transformada e nosso coração é transformado, onde recebemos um novo coração, recebemos um Espírito Santo de Deus na nossa vida que transborda e que transforma o nosso caráter e que nos leva a conhecer um Deus em intimidade. Sabe por quê? Porque no processo onde nós somos moldados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a você e Ele está se revelando a você nessa noite. E Ele quer te convidar a observar, através da dificuldade, através da doença e através das bênçãos, a revelação de quem Deus é na sua vida. E eu quero encerrar te perguntando: quem é o seu Deus nessa noite? Quem tem sido o seu Deus nessa noite? Tem sido as bênçãos que você espera receber? Ou tem sido você mesmo? Porque você tem sido presunçoso o suficiente de achar de que você não precisa de mais ninguém, de que você não precisa aprender mais sobre Deus, que você já sabe todas as coisas, que você não precisa mais vir à igreja porque você já leu a Bíblia toda, porque você já ouviu várias pregações. Quem tem sido o seu Deus? Eu espero que nessa noite você possa declarar que o seu Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus de amor, Deus de graça, o único Rei, Senhor, que está te chamando para seguir avante, no relacionamento e na intimidade com Ele, que é isso que Ele espera de nós. Bênçãos vão vir sim, mas o que Ele espera é viver um relacionamento de intimidade comigo e com você, para nos moldar a sua imagem e semelhança. Quero te convidar você agora a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu quero orar com você. Eu quero que você ore também,
e que você reflita realmente sobre aquilo que Deus está a moldar na sua vida, e que você seja grato às bênçãos que Deus já te abençoou. E que hoje você possa orar pedindo que o Espírito Santo de Deus te revele aquilo que você precisa mudar, aquilo que ainda precisa de uma transformação, e de que você precisa dar mais um passo, e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Deus, nós queremos sermos gratos ao Senhor, Deus, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado com a nossa vida, Deus. Queremos agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel à Tua palavra, e a Tua palavra fala que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é um Deus que faz milagres, que o Senhor é um Deus de amor. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja revelando no coração de cada pessoa aqui presente nessa noite e na minha vida, Deus, aquilo que o Senhor quer moldar, e que eu preciso abrir o meu coração para receber o ministrado do Teu Espírito Santo e para que eu possa receber a transformação do Teu Espírito Santo. E que cada um de nós possamos ser moldados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, Deus, hoje olhar para a nossa vida e para a nossa caminhada e deixarmos o Senhor moldar a nossa vida, para a honra e glória do Seu nome. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique de pé, vamos orar encerrando. Eu queria que nós possamos agora orar realmente para que Deus possa continuar a nos abençoar e que Ele possa guiar a nossa igreja, amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que inunda o nosso ser, ó Deus. Queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja continuando ministrando milagres na nossa vida, bênção, Senhor. Que o Senhor esteja salvando os nossos familiares, Deus, alcançando os perdidos, aqueles que na nossa família que ainda precisam de salvação, que o Senhor possa alcançar a nossa família, Deus. E queremos pedir, Deus, que o Senhor esteja continuando abençoando aqueles que são fiéis ao dízimos e às ofertas, Deus, que têm sido generosos em seu coração e têm sido fiéis ao Senhor em obediência, em entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos levando em paz para nossas casas, Deus, que o Senhor esteja nos moldando a Tua imagem e semelhança, nos levando em paz e na Tua graça, que nós possamos ir embora, Deus, em nome de Jesus, na Tua paz e na Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Vai em paz, vai na graça.